Em geral, os brasileiros, professores brasileiros, inclusos nisso aí, professores e professoras universitários, não sabem escrever boas cartas de recomendação. Olá, mais uma edição do Conexão Viajar para Estudar. Eu sou o André. E eu sou a Marina. E é isso aí. Hoje a gente vai falar sobre um assunto, mais um desses assuntos que a gente sempre levanta um pouquinho de polêmica, porque são dúvidas que vocês trazem para a gente. E o assunto de hoje é sobre um outro documento da candidatura, que é a carta de recomendação, né, Má? É isso aí, vamos desvendar tudo hoje. E é isso aí. Então a gente vai começar já de cara com a pergunta mais básica possível, né? Que é, afinal de contas, o que é a carta de recomendação? Bom, a carta de recomendação é um documento que pode ser escrito por alguém, né, que não seja você, que seja um professor ou uma professora que acompanha o seu trabalho acadêmico na universidade. Então, se você quer prestar a sua pós-graduação, é alguém que te acompanha na graduação, certo? Ou, por exemplo, se você quer prestar a sua candidatura para um doutorado, alguém que está te acompanhando no mestrado, talvez, no grau anterior, para simplificar. E também pode ser alguém que te supervisiona no trabalho. Então, seu supervisor, sua supervisora, seu chefe, enfim, seu líder, como for o nome aí na sua empresa, né? Certo, e interessante é que não precisa ser só na área acadêmica, pode ser uma pessoa que te acompanha mais de perto no seu dia a dia de trabalho, ou que te acompanhou no seu último trabalho, né? Enfim. É importante a gente saber que tem cartas de recomendação que são pedidas especificamente. Então, às vezes, para uma bolsa, por exemplo, eles querem específico do trabalho. Tem outras que querem específico acadêmica, da universidade. E ela tem algumas que podem ser livres. Então, pode ser pessoas... eu presto um trabalho voluntário numa organização e alguém que supervisiona o meu trabalho lá pode escrever? Pode. Sim, então vai depender muito do que pede no edital, né? Do que pede na vaga. Isso. E mais uma vez, não é para se antecipar pensando para quem você já vai pedir essa carta, sem conhecer antes para qual vaga, para qual bolsa você está se candidatando. Então, deixa para se preocupar na hora que você estiver lendo lá o edital da vaga, para você saber direitinho para quem você vai procurar isso. Exato, né? Porque assim... Teoricamente, cada candidatura que você vai fazer, você deve apresentar uma carta específica para aquela candidatura, de por que você é um candidato ou uma candidata forte para aquela vaga. Então, você ter uma terceira pessoa dando esse aval, escrevendo uma boa carta de recomendação, é excelente para sua candidatura. Eu percebi que você deu uma enfatizada aí numa boa carta de motivação. Por que você fez isso? Ou melhor, o que é essa boa carta de motivação? Ai, tá preparado? Vou jogar a bomba aqui. Eu acho que eu tô, né? Vamos lá. É que assim, em geral, os brasileiros, professores brasileiros, inclusos nisso aí, professores e professoras universitários, não sabem escrever boas cartas de recomendação, tá? Assim, é sofrível algumas cartas que eu já li, já acompanhei, o nível de falta de detalhe e de falta de saber o que está sendo pedido ali naquele material, de saber para que serve aquele material, né? Essa carta de recomendação, para que ela vai servir, como retratar bem o seu aluno, o seu estudante ali, sabe? Então, tem vários problemas que eu já encontrei que acho que a gente pode falar um pouco sobre eles. Tá, mas antes da gente falar dos problemas assim, basicamente o que se nota nessas cartas é uma coisa mais largada, mais solta, porque não se tem ali um preparo, né, em linhas gerais. Assim, a gente não tem aqui no Brasil, de forma geral, esse costume de fazer cartas formais para solicitar coisas e para comunicar coisas. Então, isso é da nossa cultura de maneira geral, né? E isso acaba impactando esse processo formal que ocorre
nas candidaturas para estudar fora, né? Impacta porque não é corrente, não é um costume, e essa falta de costume traz esses problemas que eu mencionei. Você falou... Bom, mencione mais a fundo esses problemas, assim, porque se existem problemas no plural, é bom a gente explorar um pouco de quais são esses problemas e, eventualmente, uma forma de sanar esses problemas ou de minimizar. Tudo tem solução. Esse aí é o seu papel e o pessoal quer saber. Então vamos lá, vamos trazer problemas e depois soluções, tá? Então fica aqui com a gente para você poder acompanhar. Então, assim, eu acho que um dos principais problemas é que a maioria das cartas não trazem características profissionais de aplicação, né, daquilo que o estudante tem de característica no contexto profissional, né? Então, às vezes elas são elogiosas, mas elas não trazem quais características profissionais que você pode apresentar que podem ser úteis para aquele programa de pós-graduação, para aquele mestrado, para aquele doutorado. Entendi, fica uma coisa mais assim, ele é um ótimo aluno, foi um ótimo aluno. Exato, foi um dos melhores que já passou por aqui. Isso, é muito genérico e não mostra ali na prática alguma coisa que esse professor ou professora tenha observado nesse estudante. Exatamente. Que ele tenha de habilidades ou características que podem ser muito úteis para aquela vaga que ele está se candidatando. Exato. Né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. É uma pessoa que entrega os documentos solicitados, os relatórios no prazo, então sabe gerenciar múltiplos prazos com eficiência, sabe entregar aquilo que é pedido, sabe fazer revisões de literatura assim, 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 assim. Entendeu? Então tem que dar mais detalhes concretos. Certo. Né? Eu vou colocar uma outra situação aí, talvez um pouco mais complicada nesse sentido. Eu não sei se você já estava pensando nesse tipo de problema para trazer aqui, mas vamos lá. O professor ou a professora, eles nunca tiveram um preparo para isso. Talvez nem esteja nas atribuições dele, nas incumbências desse professor ou professora ter esse tipo de preparo. Você tem que estar preparado para escrever uma boa carta de motivação. Então, talvez... recomendação, gente. Não faça como eu. Carta de recomendação. De motivação tá em outro vídeo, tá? Então, vamos lá. Carta de recomendação. Eles não estão preparados. Como ele tem que ter um olhar, assim, um pouco mais de um profissional, como se fosse um líder, para observar no aluno. Não é, talvez, pedir demais o professor? Como é que fica essa relação, assim? Qual que é essa atribuição? Até onde vai essa atribuição? Então, acho interessante essa pergunta, porque normalmente a gente tem que se basear em fatos. E esse também é um outro problema, né? Então, assim, problema, por exemplo, do professor ou da professora não estar munido de fatos e números que ajudem, né? Então, por exemplo, naquele contexto da sala de aula, então você era um estudante que estava acompanhando o professor Xavier, na pesquisa. Professor fulano aí, não é o Xavier, não. Então, estava acompanhando o professor lá na pesquisa. Então, quais foram as suas atribuições e como você as cumpriu? Se você tiver dados, então, por exemplo, olha, de tantos alunos que participaram da iniciação científica no ano tal, o estudante A teve desempenho assim, 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 entregando seus documentos, entregando todos os documentos no prazo, enfim, trazer esse contexto de números. Então, o professor ou a professora tem que se pautar naquilo que acontece naquele microcosmo ali do seu trabalho com o aluno, né, com o estudante, para poder extrapolar aquilo para as habilidades que ele está apresentando, né? Então, assim, gestão do tempo, que está dentro da autogestão, gestão da parte de comunicação, como esse estudante está comunicando para a comunidade escolar, às vezes, aquele trabalho, se ele está preparado para fazer apresentações públicas, e sempre em contexto de professor ou professora, se estiver assistindo isso, né, de onde você conheceu esse estudante e o que ele evoluiu nesse tempo e o que ele promete evoluir com essas características lá na frente. Sim, então é assim, é um olhar que de repente ele não precisa estar
Ele não precisa ser ou estar extremamente treinado para isso. Talvez isso já até faça parte ali do dia a dia dele como professor. Sim, é como se estivesse fazendo um relatório detalhado, enfatizando as partes boas. Tá certo, mas então tem mais algum problema além desse? Porque esse já parece ser um grande problema. Tem sim. Então a gente falou um pouco, né, das características imprecisas que são apresentadas, né? Então elogio não leva ninguém à pós-graduação, precisa ter características mais concretas, né? Habilidades, conhecimentos concretos. Tem o outro problema de métrica, né? Falta de métrica, de você, que a gente falou um pouco, né? Se o professor, dentro daquele contexto dele, não apresentar métricas para dizer, olha, esse estudante entregou 9 trabalhos de 10 que eu pedi no prazo. Não sei, eu dei um exemplo meio burro agora, meio tosco, mas assim, vamos dar um exemplo mais apurado, né? Então, por exemplo, professor ou professora pode escrever que o estudante teve comprometimento ali com o grupo, apresentando trabalhos com qualidade de estudantes de mestrado, semelhantes a estudantes de mestrado. Dentro do prazo correto. Dentro do prazo correto. Gerenciando outras responsabilidades na universidade, porque às vezes esse professor também acompanha, por exemplo, além da iniciação científica, acompanha outras atividades, como voluntariado que você faz lá na universidade. Ou uma determinada disciplina que ele faça. Disciplina, exatamente. Então, assim, sabe da complexidade do seu trabalho e dá esse contexto, né? E sempre sobre a ótica desse professor ou essa professora. Isso que é importante falar, né? Porque, assim, você não pode trazer coisas que você quer que a pessoa escreva, que a pessoa não tem a menor ideia do que você tá falando. Nem tão pouco você vir com uma carta escrita já e pedindo pro professor só dar um visto e um carimbo. Ali. Não é de bom tom. Então, isso a gente vai falar um pouco... Eu quero falar de mais um problema para depois a gente falar um pouco de soluções, tá? Então, assim, eu acho que o último problema que eu quero trazer... que esses 3 são problemas principais de um conteúdo de uma carta, às vezes o professor ou a professora não apresentar o contexto do seu curso, da sua universidade. Então, por exemplo, olha, no meu curso, o professor fala lá na sala de aula, só tira nota 10 quem é ninguém, só Deus. Nota 9 só quem é, tipo, o maior crânio. E aí, de repente, tem aquela curva, né? No curso dele ou dela, a nota 6 é a nota como se fosse 8. Então, esse contexto precisa ser apresentado nessa carta. Se você tirou 7 nesse curso, fala, poxa, é um dos meus melhores estudantes. Por quê? Vai bater o seu histórico escolar lá na universidade com a nota 7, eu vou falar, tudo bem, é um estudante regular. Mas dentro de qual contexto ele é regular? Exatamente, né? Ou então, porque assim, a gente tem essas diferenças, né? Talvez o 7 lá na sua universidade, no curso desse professor ou dessa professora, seja realmente um grande feito. Então, isso precisa vir detalhado, esse contexto. Tem uma outra questão de contexto. Às vezes, você não andou, vamos dizer assim, na sua pesquisa, porque no laboratório não teve verba, não teve recurso, não teve material. Então, pode ser bem interessante se esse professor ou professora estiver disposta a abrir isso e falar, olha, esse estudante, essa estudante são talentosíssimos e realmente vão se beneficiar de uma outra estrutura fora do país. Não é porque teve problemas que ele tem que empurrar para baixo do tapete, né? Ele pode muito bem trazer esse contexto. Exato. Isso não é uma coisa execrável, né? Na carta de motivação, na carta de recomendação. Muito pelo contrário, eu acho que abre uma verdade ali e esclarece uma coisa que foi prejudicial para um aluno que é de destaque, mas que não estava ali no alcance dele. Às vezes nem mesmo o do professor resolver, mas ele sabe relatar isso e puxar o lado positivo do aluno. Pensando que, né, esse estudante vai criar uma rede,
de comunicação, vai abrir portas também para uma possível colaboração, uma possível pesquisa, uma continuidade daquilo que está se fazendo. Ou não só na pesquisa, né? Uma colaboração na extensão, tantas colaborações que são benéficas para os professores, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar que os professores, né? Se vocês estiverem assistindo isso, eu entendo, eu já acompanhei muitos professores nessa busca de escrever uma melhor carta de recomendação para o seu aluno. Tem muitos que são incríveis e fazem um trabalho gigante com verbas limitadas, né, com recursos limitados. Então, a gente sabe que isso, recurso, tempo, tem outras responsabilidades. Não é fácil ser professor no Brasil de maneira, né, ampla, mas específica. Os professores universitários, eles têm muita coisa lá debaixo da responsabilidade. Muito bem. Então vamos lá. E aí, o que você traz de solução pra gente? São muitos problemas, né? Eu acho que... E eu imagino que não sejam só esses, mas a gente tenta finalizar aí com outras questões, mas... Tem uma solução que pode ser... Quais seriam essas soluções, né? É uma solução que é um exercício, tá? Eu sempre proponho esse exercício na mentoria Jornada Viajar para Estudar. Inclusive, a mentoria está com vagas abertas. Se você quiser, clica aqui embaixo, no primeiro comentário vai ter um link para você conhecer. Então, é um exercício que eu sempre trago na mentoria, que é o seguinte. O André vai ser a nossa cobaia aqui hoje. Imagina que você, André, é o estudante André, aluno, que precisa de uma carta de recomendação. Certo. Então, o exercício que você vai fazer é o seguinte. Você vai sentar lá na sua casa, com uma folha de papel em branco, e você vai pensar nos pontos de interação que você teve com esse professor ou professora. E aí, você vai listar todos os momentos de interação que você teve ao longo do curso. Então, quais disciplinas você se matriculou, quais trabalhos você apresentou, título de trabalho, tema pesquisado, se foi em disciplina, qual era a sua atitude na sala de aula, qual tipo de estudante você se foi em outras ocasiões, né? Tudo que for marcante, pontos ali marcantes que você pode pensar. Certo. Então, essa é a primeira etapa. Entendi. A segunda etapa é você pensar em características ali que você precisa apresentar, que provavelmente você já sabe um pouco do que o curso está pedindo, né? Sim. Você vai pensar nas características que você tem e que essas interações apresentaram. E vai listar ali algumas características, 2 ou 3 em cada ponto. Suas próprias, no caso das minhas próprias. Exato, vai listar isso. Então, esse é o segundo passo. O terceiro passo é você criar realmente um resumo de tudo isso, para quando você for marcar uma reunião com o seu professor ou professora, você conversar, levar a descrição do que está sendo pedido para a vaga, né? Para a vaga do doutorado ou para a vaga do mestrado, levar as datas de candidatura. Então, imprime todas as informações da candidatura. Imprime também, se você já tiver, um rascunho bem feito da sua carta de motivação, ou pelo menos, se você não tiver ainda a carta pronta, um bom rascunho com pontos já destacando os pontos principais que você acha que você vai escrever. E depois, esse resumo que você fez desse exercício com os pontos a serem abordados, né? Sempre destacando o contexto da interação que você teve com esse professor ou essa professora e os pontos ali que você acredita que essa interação reflita, né? Então, vamos falar mais fácil. Vamos supor que você é aluno do professor Zé, na disciplina de... Fala uma disciplina aí. Sociologia. Sociologia, vamos lá. E aí lá, com o professor Zé, você teve que apresentar um trabalho de sociologia sobre a sociedade atual.
né? Tá. E aí você para esse trabalho você usou muitas fontes boas. Então você considera que você fez um bom trabalho de pesquisa bibliográfica, Certo. né? E aí você pode dar esse contexto. Sou professor Zé, no trabalho tal, as fontes bibliográficas que eu usei foram tais. Fontes que são bastante precisas para o assunto tal. Essas informações eu ainda coloco nessas anotações que eu tô fazendo. Isso. Que é daquelas técnicas que você estava falando ali de listar as coisas, certo? Isso, é do exercício. Certo. Porque aí o professor Zé, na hora que ele for fazer a sua carta, ele vai ler e falar, realmente, o André, ele tá num nível da disciplina bastante desenvolvido, porque as fontes que ele usa são fontes de muita qualidade. Sim, então você meio que brifou um pouco essa carta, lógico que você não escreveu nada, mas você já levou um contexto um pouco mais mastigado, né? Entre aspas, a palavra mastigado, não sei se... Mas enfim, um pouco mais já sintetizado para que quando o professor, de repente ali nas milhões de atribuições ali que a gente falou agora há pouco, quando ele bate o olho naquilo, ele comece realmente a puxar pela memória que aquelas coisas ali realmente aconteceram. Isso. E ele vai colocar ali o ponto de vista dele sobre tudo aquelas informações que você listou ali, né? Exato. Por quê? Porque aí ele tem o contexto em que vocês se conheceram, porque caso faça um tempo ele não lembre, ou, né, geralmente professores universitários às vezes têm turma de 80, como que ele vai saber que você é o André do primeiro, te deu aula no primeiro período, você tá no quinto? Se passaram-se alguns anos ainda, esse espaço aumenta, né? Exatamente, então você tem que também escolher pessoas com quem você tenha tido uma boa relação e que te conheça bem, ou seja, que você tenha feito mais de uma disciplina, às vezes é bom, que você tenha feito trabalhos importantes, trabalhos marcantes, trabalhos profundos, então geralmente orientador de trabalho de conclusão de curso, etc. Então são esses as melhores escolhas. A gente pode... Vocês têm dúvidas sobre como escolher? O que? O professor ou a professora? Imagino, assim, eu imagino mais uma série de dúvidas, acho que nem cabe a gente elencar tudo aqui nesse vídeo, acho que esse é um assunto que valeria a gente estender até para uma outra edição, dúvidas do tipo essa que você comentou, como escolher o professor, como é que eu faço se o professor que eu tinha como referência eu não encontro ele mais, seja qual for o motivo. Nossa, essa é boa também. Eu acho que talvez essa seja uma das grandes dúvidas das pessoas. Eu acho que ainda tem uma série de questões, né, que... como é que eu faço se esse professor não quer escrever a carta? Ele pode chegar e falar, não quero, não posso, não tenho tempo, enfim. Enfim, acho que uma série de dúvidas que provavelmente quem já passou por isso deve ter tido esse obstáculo aí. Então acho que a gente pode fazer sim uma outra edição falando sobre esses problemas, esses outros problemas da carta de recomendação, e vocês virem aqui para tirar essas dúvidas com a gente. Isso não impede vocês de colocarem as dúvidas aqui embaixo nos comentários também, né? Vamos fazer isso. Deixa aí suas dúvidas que a gente faz um outro vídeo. Assiste de novo, porque essa dica que a Má deu aí, ela é muito importante. Não é uma coisa que você vai assistir uma vez e já vai lembrar. Então volta lá no vídeo, vê como é que ela listou ali as questões que você pode elencar para levar para esse encontro com esse professor. É muito valiosa essa dica. Como ela falou, é a dica que a gente usa na mentoria. Então esse conteúdo é um conteúdo muito rico, não deixe de aproveitar ele, tá bom? Não esquece de dar o seu like se você gostou e também para ajudar a gente. Não esquece também de fazer seu comentário e se inscreve aqui no canal para a gente poder fazer essas informações chegarem para mais pessoas que querem fazer sua pós-graduação no exterior. Sim. Certo? É isso aí. Então até a próxima e um beijão. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.